Bem-vindo de volta ao Comissão Executiva. Hoje falamos sobre o sigilo fiscal e a proteção dos dados dos contribuintes. João Caiado Guerreiro, não querendo fazer de si governante, mas voltando a este plano que tem um bom perfil para tem isso. que ser apresentado até ao dia 19, o que é que este plano deveria incluir? Eu acho que o fundamental é começar a mudar a cultura, isto não se faz de um momento para o outro, mas para que a lei seja cumprida pela autoridade tributária e pelo Estado português todo em geral. Com a tal lei está a dizer proteção dos dados... Estou a falar da lei da proteção de dados e das outras. De todos os contribuintes. E das outras, porque a administração pública portuguesa frequentemente não cumpre a lei. Portanto, o primeiro é cumprir a lei. E depois é preciso fazer o enforcement. Tem que haver os habituais, naturalmente mecanismos de motivação, mas os habituais processos disciplinares, etc., para quem não a cumpre. Com consequências, como há em qualquer outra instituição. Porque os países onde a administração pública é reputada e respeitada são países onde a administração pública é entendida pelos cidadãos como uma administração pública que faz cumprir as normas, que tem altos princípios éticos, etc. Mas primeiro é preciso instituir mecanismos que permitam detectar... Mas é que os mecanismos estão todos instituídos. O que aconteceu, e esse é um dos... Os que não cumprem, porque a questão também está aí à partida. Diga-me uma coisa, mas acha que as chefias, em cada departamento, em cada secção, e todas as pessoas que lá estão, não sabem quem cumpre e quem não cumpre? Sabem perfeitamente. Criou-se, foi uma cultura geral, de uma certa rebaldaria, não é? Aquela frase que se dizia muito, isto é uma democracia para dizer isto é uma balda. E é a cultura de balda que é preciso acabar com ela. Mas os políticos não têm tido vontade de fazer, os políticos e os governantes, nem se calhar muitas vezes têm o prestígio necessário para isso. Agora, que é fundamental, e há aqui uma coisa boa, que é, há alguns sinais de uma maior exigência do Estado português perante ele próprio, de vontade de melhorar as coisas no sentido de cumprir melhor a lei, exigir o cumprimento de princípios éticos, já não ligo os mais elevados, mínimos, etc. Isso são os pontos importantes para começar. Mas isso só se faz com sistemas de obrigação de cumprimento, ou seja, de verificação do cumprimento, ou seja, aquilo que os ingleses dizem enforcement. João, dito de outra maneira, com uma cultura de exigência. Exatamente. É a única coisa que vai. E é essa que é a dimensão ética que eu me referia. Exatamente. E a dimensão ética não é uma dimensão moral. Não é, obviamente, darmos todos aulas aos funcionários da AT sobre o que é que são princípios éticos ou levá-los à missa ao domingo, como estava aqui a sugerir. Fazer ações de formação. Estávamos aqui em conversa e em brincadeira o Manel. E estávamos em conversa os dois, não é só do Manel. Não é essa a dimensão ética. A dimensão ética é uma cultura de exigência, é de responsabilidade. Mas, Samuel, você acha que isso resolve por decreto? Não, de um dia para o outro? Na prática com normas e sanções. Resolve-se. Que é a razão que nós não estacionamos mal o carro, é porque temos uma sanção. Resolve-se primeiro por uma cultura de exigência dos próprios cidadãos relativamente à reação, porque há uma responsabilidade, entre aspas, nossa toda, de enorme tolerância para com isto tudo. De enorme tolerância. Mas porque o povo português normalmente é tolerante. Mas não é tolerante, é pouco exigente. É uma coisa de... Não é. Isto é um bocadinho de cismar com a gramática. Mas seja como for, eu acho que estou completamente de acordo que há que melhorar todos esses aspectos. Mas isso começa logo numa maior exigência na parte de recrutamento e seleção. Certo. No fundo, o que acontece também muito é que toda a máquina do Estado, e já agora gostava de dizer, a autoridade tributária é um Estado dentro de um Estado. Portanto, no fundo, é muito fácil fazer prescrição de soluções, mas depois na prática não é tão fácil assim implementá-las. Mas realmente eu estou de acordo. Aliás, há uma conclusão do relatório que eu acho que não tem nada a ver com a questão que foi aqui analisada, mas que está lá. E que é, no fundo, aproveitar para levantar a questão do aumento das situações de tensão e conflito entre a autoridade tributária e os contribuintes. O Estado reconhece neste momento, e aliás aquelas situações das penhoras das casas, etc., que no fundo há um estado de tensão que está a ser criado. Claro que é. E esse aspecto tem que ser revisado. O estado de tensão já existe há muitos anos e foi criado. Mas agudizou-se nos últimos tempos, não é? Porque também a máquina fiscal está mais eficaz. Não é só a maior eficácia. E como está mais eficaz, aborda mais facilmente o contribuinte. Que violam já os direitos humanos e os direitos mínimos de qualquer contribuinte. Eu acho que há aqui uma série de princípios, e já agora também para referir uma coisa, não sei, o Samuel há bocado falou nos números, isso está aqui quantificado no relatório. Há 893 utilizadores externos desta informação, dos quais só 114 a autoridade tributária tem informação.
Repare que, no fundo, além dos 8 mil funcionários da autoridade tributária, há aqui, assim, 750 personalidades que têm acesso à informação sem ser devidamente escrutinadas. Mas é espantoso como é que a autoridade tributária permitiu isso. Isso realmente são... Sem saber. Isto só tem um termo. Só tem isto é laxismo, não é? É laxismo que tem um outro termo mais popular, é rebaldaria total e completa. Mas quando perguntava como é que se resolve, resolve-se com normas e sanções. Porque a razão por nós, só para dar um exemplo, mas a razão por nós não estacionamos mal o carro e não fazemos certas coisas é para uma sanção. Não há sanção frequentemente, e não é só na autoridade tributária, para o não cumprimento da lei e das normas que se lhe aplicam para qualquer funcionário. Isso é uma desresponsabilização do Estado português que não pode continuar. Repara, a dimensão ética, só um segundo, a dimensão ética está. Repare neste absurdo funcionamento e como tudo isto é tolerado e é o sistema que nós vivemos, que é um funcionário qualquer da autoridade tributária que está, durante o almoço, por curiosidade, a aceder aos seus, aos meus, aos dados de quem quer que seja, sem controle nenhum, e depois está às 2h30 da tarde, quando regressa do almoço, a fazer uma penhora excessiva para cobrar uma dívida de 100 euros e tudo isto se passa impunemente num Estado de Direito, como se nada fosse. E é isto que é a falta de cultura de exigência e falta de cumprimento da lei. Samuel, e a lei está... Desculpar, não pode também confundir a árvore com a floresta, não é? Porque, quer dizer, quando nós denunciamos essas situações, e você estava a falar em abstrato, é óbvio que parece que estamos a dramatizar a situação. Não está nada a dramatizar. Não estou a dramatizar, isto é a minha vida profissional. Isto é a minha vida profissional, Manel. É a minha vida profissional todos os dias. Portanto, eu sempre lembro do que é que eu estou a falar. Não estou a falar de nenhum caso concreto, porque não tenho conhecimento de nenhum caso de nenhum funcionário que tivesse à 1 da tarde a olhar para dados pessoais dos contribuintes e às 2h30 está a fazer uma penhora. Eu estou a falar que nós estamos a falar, estou a dizer que nós estamos a falar de uma entidade que tem poderes de autoridade particularmente gravosos, portanto, tem uma capacidade de enforcement particularmente significativa e, sobretudo, que causa, obviamente, uma ablação patrimonial na esfera de todos nós e numa base regular, com regras muito claras do ponto de vista legal de qual é que é a sua atuação e, portanto, nós devemos ter a mesma exigência para com a autoridade tributária. Eu dou-lhe um exemplo sobre o que se está a passar. O Manel não se pode atrasar no pagamento de impostos, pois não? A priori não pode, não deve, não é? Pois então o Estado também não pode levar 8, 9, 10, um ano, como agora anda a fazer, reiteradamente e propositadamente, no reembolso de impostos a contribuintes. Exatamente. Então, simples quanto isto. E as coisas têm de ser ditas, e as pessoas têm de se habituar a dizer, em Portugal, com frontalidade, as coisas têm de ser ditas como elas são. E como elas são. Este relatório, num qualquer país civilizado, tinha tido consequências particularmente gravosas, mas a um nível que iria muito para além das 2 ou 3 cabeças que se demitiram. Isto é uma vergonha. Exatamente. Já estamos aqui no domínio dos países. Vamos recentrar aqui isso não tenho dúvida nenhuma que nós estamos num país incivilizado. Isso eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. O Sindicato dos Profissionais da Inspeção Tributária veio dizer que a restrição no acesso vai prejudicar a investigação e que dificilmente voltaria a haver, por exemplo, uma operação furacão. Desculpe, isso é falso e é mentira e tem que ser denunciado. E se calhar a direção que disse isso devia pensar no que aconteceu à direção do Sindicato dos Pilotos depois desta greve. É absolutamente falso que seja assim. E é falso porque basta olhar para os países ao lado onde essas restrições funcionam, que até são bastante melhor governados que os nossos. E é falso porque quer o DCAP, quer qualquer juiz, pode dar uma ordem para aceder aos dados que quiser. Sempre pode. Portanto, isso não muda nada. Não é isso que se está a falar. Isso é contar a história do papão aos meninos que são os cidadãos portugueses para os enganar. Infelizmente para o sindicato, os portugueses são, felizmente, bastante mais inteligentes que isso. Não é isso que vai ser o problema. Primeiro ponto. O papel de um sindicato, fosse eu qualquer, lá está, também falta cultura nesse domínio. O primeiro papel de um sindicato responsável, esse sim preocupado com a imagem da AT e não preocupado com outras questões, seria de condenar o acesso indevido por parte dos funcionários a dados fiscais, porque estão a violar a lei, certo? Ou a sua utilização indevida. Segundo ponto, de facto, como o João diz, gosta de se lançar um bocadinho estes chavões e estes papões, até para no fundo, confundir um bocadinho as coisas. E agora nós não vamos poder trabalhar, não é verdade? Primeiro ponto.
Primeiro ponto, grande parte da atividade da fiscalização é externa e é realizada com base em cruzamento de informação, que é aí cruzamento de informação de bases de dados da autoridade tributária, e recolha de elementos junto dos próprios contribuintes. Aliás, 90% das situações profissionalmente com que eu me deparei, em que houve derrogação do sigilo bancário, que hoje em dia, aliás, a autoridade tributária já dispõe de uma margem elevadíssima, importa que todos os cidadãos saibam que num conjunto de situações tipificadas, a derrogação do sigilo bancário não está sujeita, em alguns casos, nem a prévia audição dos contribuintes, primeiro ponto. Segundo ponto, nem sequer está sujeita a uma decisão judicial que tenha efeitos suspensivos. Portanto, acontece e depois, se o contribuinte mais tarde quiser reagir, reage. O que tem sido aqui, eu não faço a mínima ideia o que é que vai ser implementado. O que tem sido defendido por muita gente, obviamente, é que se há uma entidade que deve ter acesso a esses mesmos dados, é, obviamente, a Direção de Inspeção Tributária, como é evidente. Eu acho que nisso nem pode haver dúvidas. Agora, mas há aqui alguma preocupação no sentido de que o acesso seja limitado ou que seja instituído um acesso... O sindicato não está nada preocupado que a autoridade tributária funcione bem, como aliás os sindicatos em Portugal nunca estiveram preocupados com que as instituições de que fazem parte funcionem bem. Os sindicatos, aliás, têm, e eu acho isso é mau para os próprios sindicatos e mau para os trabalhadores que eles representam, têm uma visão frequentemente errada do que é defender os direitos dos trabalhadores. Defender os direitos dos trabalhadores é exatamente defender os direitos dos trabalhadores e, como os trabalhadores também são cidadãos, é dizer e denunciar quando as instituições onde esses sindicatos têm trabalhadores não estão a cumprir a lei ou fazem mal. Não é defender o que está mal feito. Nem nunca foi. Aliás, essa talvez seja uma razão da decadência permanente do poder sindical em Portugal e da taxa de sindicalização. Vai andando para baixo porque mesmo os próprios que deviam ser defendidos já não concordam muito com aquilo e com certas coisas que se andam a dizer. Houve agora uma greve em que isso foi evidente e aí provavelmente são declarações que vêm na linha de muitas outras produzidas antes, mas que a certa altura a taxa de convencimento dos próprios representados já é baixíssima, não é? Aliás, eu volto a dizer, se os sindicatos tivessem que ser pagos pelos próprios, como se pagam as cotas de um clube, que era o que devia ser, certeza, em vez de serem as empresas a cobrarem para os sindicatos, que estão transformadas em cobradores do Estado e cobradores para os sindicatos, eu queria ver qual era a taxa sindical. Caía brutalmente e, aliás, era o que era natural. Era eu, se quer ser membro de um sindicato, e já fui, em determinada fase da minha vida, pago diretamente ao meu sindicato. Não é a empresa em que eu trabalho que tem que fazer os descontos para os sindicatos. Não tem sentido nenhum. Manuel Alegria, os sindicatos, como é que têm... Pois, a reação do sindicato é a reação tradicional dos sindicatos que nós temos e, no fundo, eu concordo plenamente com o João. Em vez de defenderem o cumprimento da ética e da transparência no exercício das funções, vêm, no fundo, pôr em causa a credibilidade, a idoneidade e a isenção do relatório da Inspeção-Geral de Finanças. É, no fundo, o tipo tradicional de comportamento que nós temos entre nós e com o qual eu realmente não posso concordar nem subscrever. Mas isso acho que aqui é um fait divers, a posição do sindicato nesta matéria. Eu acho que realmente este relatório veio, no fundo, levantar questões importantes e também tenho sempre essa ideia de que às vezes é necessário acontecer um conjunto de factos destes para que depois as coisas melhorem, não é? E também tenho alguma dúvida, realmente, se isto é uma situação que se pode mudar de um dia para o outro, porque isto é uma questão de cultura. A Comissão Nacional de Proteção de Dados propõe, por exemplo, a criação de um delegado de proteção de dados. Pois, provedores, delegados, estamos fartos disso, não é? Eu, sinceramente, quando se pretende protelar a resolução de um assunto, nomeia-se uma comissão de estudo, um delegado, um provedor, o que for. Mas não. Poderia ser um contributo? Já reparou a quantidade de críticas que o provedor de justiça nos últimos 10 anos, e já foram vários, tem feito ao funcionamento da autoridade tributária? Aliás, uma das suas Alguém liga alguma coisa? Aliás, uma das suas atividades mais ativas tem sido na Procuradoria do Provedor, tem de ser precisamente nesse domínio, na área tributária. E ele, aliás, tem sido extremamente ativo, mas ninguém liga ao que ele diz. Não ligam os mídias, não liga ao Estado, que é o destinatário das recomendações e que devia ligar. Portanto, é toda esta cultura que tem que ser mudada. Isso muda-se de um dia para o outro? Não se muda. Mas a lista VIP teve, de facto, um facto muito positivo, que foi pôr-nos a discutir um problema sério,
E ao começarmos a discutir o problema sério, vamos provavelmente começar a tentar solucioná-lo. E isso é que é importante. Não é de certeza até 19 de junho que o problema fica resolvido, ou se calhar até 19 de junho que se faz um plano para resolver isto. Mas também é preciso ser sério. Isto também não é nenhum plano extraordinário. Aliás, volto ao princípio. Se o Estado português cumprisse a lei, com o sistema de normas, que é a lei, e sanção aplicável a quem não a cumpre, que é, aliás, o que se passa com todos os outros cidadãos, e até com os funcionários, quando não estão no papel de funcionários, mas no papel de cidadãos normais, boa parte destes problemas ficavam todos resolvidos. Nós temos leis para tudo e por mais alguma coisa, até temos leis a mais. Agora, é preciso cumpri-las. E é preciso fazer cumpri-las. Samuel Fernandes de Almeida passou o programa a dizer que os cidadãos têm que ser mais exigentes. Como é que os contribuintes conseguem saber se os seus dados estão a ser mal utilizados? Como é que os cidadãos se podem proteger? Com certeza que eu não me estava a referir à situação concreta. Eu não faço a mínima ideia se alguma vez acederam aos meus dados, nem tenho maneira de o saber. Mas não é disso que eu estou a falar. A exigência, eu não me estava a referir à exigência neste caso concreto. Porque neste caso até não há maneira de nós sabermos, na generalidade dos casos. O que eu estou-me a referir é uma atitude de exigência relativamente ao funcionamento. Mas eu, por acaso, acho que o contribuinte devia, e acho que isso faria parte de um sistema, devia poder fazer um requerimento à autoridade tributária e saber quem acedeu aos dados pessoais dele no último ano, por exemplo. Mas isso será um dos outputs deste processo que está aqui recomendado. Mas a questão é que a própria administração tributária não consegue fazer essa análise. Não consegue, mas tem que passar a fazer, Tem que passar a fazer. E, portanto, não conseguiria responder não nas consegue atuais... responder agora, mas o que esperamos é que em janeiro... responder ao contribuinte. O que esperamos é que em janeiro já consiga responder ao que se passou... O que eu espero é que no dia 19 se me seja anunciado um plano sobre as medidas que vão ser implementadas do ponto de vista técnico, metodologia e conceptuais relativamente ao funcionamento e à proteção de dados dos contribuintes e ao nível de acesso por parte dos trabalhadores, que no fundo é o que este relatório no fundo sugere de uma forma com mais ou menos explícita, nos casos outros implícita, é o que este relatório determina. E mesmo em relação, que é aquilo que o Manel de alguma forma tem dito, e eu tenho dito há muito tempo, que não me choca rigorosamente nada, que haja níveis progressivos de acesso e mais intensos relativamente aos níveis para, por exemplo, titulares de órgãos de soberania. Já o tinha dito aqui, não me choca rigorosamente nada. E não coloca de forma alguma em causa o princípio da igualdade tributária e da igualdade entre todos os cidadãos. Tem a ver com o impacto que esses dados e a sensibilidade desses dados. Obviamente todos nós estamos aqui a esta mesa, sabemos que os meus dados fiscais não têm, felizmente, ou infelizmente neste caso, o mesmo interesse mediático que os dados fiscais do Sr. Primeiro-Ministro ou do Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Ou até de algumas figuras públicas como o Cristiano Ronaldo. Também não vejo grande problema em que algumas pessoas tenham uma qualificação um bocadinho diferente, porque são de facto pessoas onde a tentação de aceder... Só te queria dar uma nota. Só te queria dar nota. O Cristiano Ronaldo não é residente para efeitos fiscais em Portugal. Ele não paga impostos em Portugal, naturalmente. Eu talvez calculo que haja muita gente agora com curiosidade para ver os dados do Jorge Jesus. Exatamente. Pronto, imagino que sim. Curiosamente, a partir de agora. E é com o futebol terminamos esta Comissão Executiva. Muito obrigada pela vossa presença neste programa. Obrigada pela companhia. O Comissão Executiva volta amanhã com mais um tema em análise.